Olá a todos, temos o prazer de estar com o Dr. Randy Cook. Eu e mais 7 colegas meus de diferentes nacionalidades temos tido a oportunidade de estar numa viagem a Israel e desfrutar deste belo país, desfrutar também de aprender sobre geografia bíblica, aprender um pouco mais sobre este povo, o plano de Deus manifestado, revelado sobre este povo e aquilo ainda que tem Deus por revelar para esta nação. Por isso convidámos o Dr. Randy para uma conversa bem informal, para dar a conhecer um pouco mais sobre Israel e qual a importância de Israel. E eu gostaria de começar com uma pergunta, talvez uma pergunta mais provocadora, mas é como é que o pastor Randy acha que o mundo, em forma geral, olha para Israel? Em geral, existe muito antissemitismo. Eu nunca encontrei alguém que pudesse explicar bem o porquê do antissemitismo. Muitas pessoas são antissemitas que jamais na sua vida encontraram com qualquer judeu, mas sabem que odeiam judeus. É muito estranho e creio que talvez a melhor explicação é que é uma resistência a Deus. E sendo que é o povo escolhido por Deus, representa de alguma forma, ou boa ou não, mas representa de alguma forma Deus e a sua exigência para a humanidade. Então, a resistência aos judeus, na realidade, é uma resistência aos planos de Deus e o que Deus espera de nós. O antissemitismo é muito, muito antigo. Nas páginas do Novo Testamento já tem bastante e desde então capítulos e mais capítulos têm sido escritos nesta área. Eu acho que em relação a Israel, a nação hoje, existe não somente um antissemitismo que é mais ou menos geral, mas existe um antissionismo. E também é um pouco difícil explicar porque os judeus realmente sofreram muito, especialmente em nosso século, nosso tempo agora. E como é que depois dos pogroms na Rússia e do Holocausto na Europa, e como é que alguém pode resistir à ideia de que aos judeus pertence uma possibilidade de ter a sua própria pátria, a sua própria nação? Esta região de Israel foi quase 100 habitantes quando eles chegaram aqui. Eu sei que é debatido este assunto, mas basta olhar nos dados da época. Tinha poucos habitantes aqui. E quando os judeus entraram, eles não expulsaram este povo. Pelo contrário, deram emprego, ofereceram amizade, procuraram ter uma nação composta dos habitantes aqui. Os árabes têm resistido isso ao longo dos tempos e nós temos então hoje um grande caso aqui. A população hoje já vai chegar em 8 milhões. 25% dessa população aqui é árabe. E muitos destes árabes dentro da nação de Israel vivem muito bem com os judeus. Estamos num hotel judeu e todas as pessoas trabalhando lá no refeitório são árabes. Tem muito convívio entre eles e na realidade este kibbutz foi um dos primeiros que desenvolveu este relacionamento. No mundo inteiro continua ainda grande ódio contra os judeus e resistência contra os sionistas, aqueles que acreditam que esta terra pertence aos judeus e que eles têm direito de formar uma nação aqui. A decisão, na realidade, foi feita pelas Nações Unidas. Em 47, em novembro de 1947, a ONU tomou a decisão de criar um Estado judeu e, ao lado, um Estado árabe. Os judeus, depois do Holocausto, não tinham mais para onde correr. Aceitaram. E não foi muito bom para eles. Por exemplo, Jerusalém era para ser uma cidade internacional sob a liderança da ONU. A capital de Israel não era dos judeus.
aceitaram porque depois do Holocausto não tinha outra opção. Os árabes rejeitaram, dizendo, se não podemos receber tudo, não queremos nada. Desde 47 é que eles têm procurado voltar para essa decisão e dizer, não, nós queremos as fronteiras de 67, nós queremos as fronteiras de 48 e procurando assim tomar alguma coisa e ter uma nação que eles querem chamar de Palestina. Por enquanto essa nação não existe. Existem as áreas controladas pelos árabes que os judeus deram para eles ocupar. E, infelizmente, a maioria das notícias que nós lemos são muito tontos e nem sempre a gente recebe toda a verdade. E falando não só do mundo, mas olhando agora um pouco para dentro, para os cristãos, para a Igreja Cristã, houve na história antissemitismo da Igreja Cristã, dos cristãos. Mas a minha pergunta é, olhando agora no presente, para nós, no presente, como Igreja, como cristãos, qual deve ser a nossa atitude como cristãos para com Israel? Eu posso argumentar o caso dos judeus. E eu não sou judeu, não tenho cachorro nessa guerra, nessa briga. Os judeus têm direito a uma nação e liberdade aqui do ponto de vista histórico. Dá para argumentar bem. Eu posso argumentar do ponto de vista legal, com decisões da ONU e muitas outras decisões semelhantes. Agora, quando chego para os argumentos bíblicos, ao meu ver, não tem outra possibilidade. Quem crê na Bíblia necessariamente tem que suportar e ajudar os judeus. Por exemplo, em Gênesis capítulo 12, que é o início da Aliança Abrâmica, diz claramente, de ti farei uma grande nação, e quem te abençoar, abençoarei, e quem te amaldiçoar, amaldiçoarei. Deus que diz isso. São os descendentes de Abrão, via ou através de Jacó, Isaac e Jacó. Existe também a história de Ismael na Bíblia, mas é uma história separada. A bênção de Deus sobre os descendentes de Abraão é através de Isaac e Jacó. E todo o Velho Testamento ensina isso. E o Novo Testamento repete isso. E até no final do Novo Testamento, livro de Apocalipse, fala sobre 12 mil das 12 tribos de Israel que vão compor aquele grupo de salvos durante o período da tribulação, e que Deus vai haver ainda há uma existência e um futuro étnico para Israel. Então, o papel do crente hoje deve ser de abençoar o povo de Israel, procurar ajudar. Não é que nós vamos desculpar todo e qualquer coisa, é claro que não, pecado é pecado, mas a nossa posição deve ser de abençoar os descendentes de Abraão. Muito bom. Uma última pergunta para terminarmos a nossa conversa é sobre como alguém que expõe as Escrituras, é um expositor das Escrituras, deve olhar para uma viagem a Israel, ou seja, encorajar um pouco aqui, queremos ouvi-lo um pouco, encorajar, se há essa possibilidade, que um expositor das Escrituras possa investir numa viagem a Israel. O que tem a dizer sobre isso, Dr. Randy? Olha, ao longo dos séculos, muitos crentes não tiveram a oportunidade de vir. E tem tido bons pregadores, alunos da Palavra de Deus que nunca chegaram até aqui. E há a possibilidade de continuar a vida sem chegar em Israel. Mas Israel faz uma parte tão integral, tão importante em toda a Palavra de Deus, toda a parte histórica, toda a parte geográfica, a arqueologia que traz à luz então essas informações, tudo isso você pode aprender
muito melhor aqui do que em outro lugar através de livros. Não deve deixar nunca de estudar essas coisas, tanto no exterior como também aqui. Estando aqui, você pode verificar, você pode ir no local, você pode conversar com o arqueólogo que descobriu, pode ir lá com a sua Bíblia. Outro dia nós estivemos lá em Beit Shemesh e nós lemos a história de Sansão. E lá dá para ver o Mahaneh Dan, onde ele morou, entre Zorá e Estel. A área de Vale de Timna, onde ele encontrou a sua primeira esposa. Onde é que os filisteus avistaram a Arca da Aliança. Voltando, todas essas coisas nós lemos na Bíblia e apontando para o lugar. Então, um dos resultados é que a gente conclui, puxa, aconteceu. É aqui mesmo. Então, essa é uma experiência que uma visita para Israel ajuda muito. Nós costumamos dizer, ler a Bíblia em preto e branco é uma coisa, mas vir aqui para Israel e ler a Bíblia, aí ler em cores vivas. E realmente o resto da vida, então, cada vez que abre a Bíblia, você vai ficar lembrando daquela experiência, daquele local, daquele cheiro, daquilo que você aprendeu aqui na Terra. Então, vale a pena investir nisso. O Charles Spurgeon uma vez diz, uma viagem para Israel é melhor do que um ano de estudo no seminário. E acredito que é verdade. Muito bom. Obrigado a todos aqueles que assistiram. Espero que tenham sido abençoados e também desafiados, se o Senhor vos der a oportunidade a investir numa viagem a Israel. Muito obrigado, Dr. Randy. Um prazer estar consigo.